Olá! A indústria de alimentos no Brasil faturou no ano passado 1,75 trilhão de reais. A movimentação em vendas superou aí 700 bilhões. Só para você ter uma ideia, essa área de alimentação corresponde a 10% do PIB brasileiro. Eu sou o Márcio Fontinelli, essa é a nossa entrevista especial e hoje nosso tema é o empreendimento na área de alimentação. E para a gente debater esse assunto, conversar sobre os desafios dessa área, a gente vai receber a Patrícia Lyon, que é uma empresária e também especialista no assunto. Patrícia, obrigado pela sua participação com a gente, seja bem-vinda. Patrícia, você tem uma empresa que tem um sucesso muito grande nessa área de alimentação. Eu já vou começar logo com aquela pergunta: qual é o maior desafio que você enfrentou para conseguir chegar no topo desse ramo? Obrigada pelo convite, antes de tudo. E eu acredito que no ramo de alimentação, o grande desafio é a trabalheira que dá, né? Todo mundo consegue trabalhar com alimentação, é aquele ramo que o pessoal geralmente começa em casa de uma maneira mais simples e aí vai expandindo. E é muito difícil, né? Muito doído, é muito físico, né? O processo, assim, a trabalheira é gigante. Então, o grande desafio está no esforço demandado pelo setor de maneira geral, assim. Patrícia, você falou uma coisa que é muito interessante. Normalmente as pessoas, quando elas vão empreender na área da alimentação, elas, de uma forma geral, pensam que é fácil. Eu vou produzir, por exemplo, ali um brigadeiro, eu vou fazer uma espécie de cachorro-quente, mas escalonar isso não é fácil, né? Você tornar isso um negócio, uma empresa, fazer com que isso funcione de uma forma grande é bem complicado, né? Perfeito. É um negócio que não tem barreira de entrada, né? Então consegue começar fácil e aí que eu acho que é a parte mais traiçoeira do processo, que os teus custos são sempre muito baixos no começo, quando você faz em casa, quando você não tem funcionários, faz você mesmo, então não tem aluguel, não tem mão de obra e muitas vezes a gente acaba, né, a gente do setor todo, né, sem essa barreira de entrada, acaba esquecendo de colocar isso na conta na hora que vai pensar em ampliar o negócio. E aí é um tiro no pé, né? Porque quando daí já tá com o aluguel rodando, funcionário, né, a folha de pagamento mais alta e a conta muitas vezes acaba não fechando. Patrícia, você empreende na área de alimentação saudável, né? Saladas, enfim, você tem toda essa dinâmica. E eu queria falar sobre alimentos diferenciados, como ser diferenciado nessa área, porque o ramo de alimentação é muito grande. Você pode trabalhar com buffet, com festa, com restaurante, enfim, mas escolher uma área é essencial. E por que você decidiu ir por esse caminho, por essa questão dos alimentos saudáveis e como é que você enxergou esse mercado? Como é que você entendeu que ele poderia ser grande? A gente começou lá em 2014, esse ano a gente vai fazer 9 anos, e sentia falta enquanto consumidor, assim, de ter um lugar específico de salada, um lugar saudável, assim, né, essa tendência para alimentação saudável, para o bem-estar não era tão falada, assim, né, não estava tão em voga, mas eu como cliente sentia falta de ter um lugar aconchegante que vendia salada, né, e comida saudável de forma geral, né? A salada, principalmente, estava muito ligada com o regime e com uma carga pejorativa de é ruim, é sem gosto, tal. E eu sabia que dava para fazer saladas boas e gostosas, né? Que fossem refeições, assim, né? Pratos principais. Então, começamos por aí. Mas eu acredito que eu acho que a grande chave diferencial, independente do nicho que você escolha, é manter a qualidade, né? Ter uma consistência na qualidade e ter uma precificação, lógico, que seja ganha-ganha, né? Que faça sentido para você e faça sentido para o cliente, né? Caiba no bolso do cliente que é o seu cliente específico, assim. É claro que você citou de forma muito acertada a questão da qualidade dos alimentos, né? Do gosto, do produto que você está oferecendo. O diferencial pode estar no sabor. Mas um ponto importante que você colocou, e eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, foi essa questão de você procurar um local
mais aconchegante, você oferecer uma experiência diferente para o seu cliente. Então, além dessa questão do sabor, também é importante que as pessoas vivam uma experiência de local mesmo, né? De ambiente, um ambiente talvez mais tranquilo, uma proposta um pouco diferente, né? É preciso pensar nisso também, né? Eu acho que hoje em dia, né, a gente fala sempre em servir experiência, né? Restaurante, o nosso setor é o setor da hospitalidade, né? A gente fala muito de comida e tal, mas eu falo para as nossas equipes aqui que você ter um restaurante é você convidar as pessoas para irem, né? Convidar as pessoas como se estivesse convidando para ir em casa. Então, o pacote todo faz a diferença, né? Você não vai chegar não é legal você chegar num restaurante e ter os funcionários sentados ou no celular, né? Se importando, né? O ambiente, o cuidado, a música, a temperatura, né? E dependendo do formato do teu restaurante, você começa a se importar e cuidar cada vez mais, né? Desses mini detalhes da experiência, né? Você chega em redes maiores, assim, a orientação às vezes é para o garçom abaixar na mesa e falar com você na altura do olho, né? Tem algumas outras redes eu já vi de perguntarem quando você está entrando se você tem alguma restrição alimentar, e aí o chefe vem falar com você e perguntar qual alteração que você quer. A gente, né, nós somos um fast casual. Nós somos uma rede de franquia fast casual em alimentação saudável, né? Fast casual, ele tá nesse lugar entre um fast food e um restaurante que tem garçons e que servem na mesa, né? Então, tem esse balanço, assim, entre um cuidado, mas ao mesmo tempo uma coisa mais rápida, assim, né? Como se fosse um buffet, só que com uma pegada mais conceitual. Então, dependendo do formato do teu negócio, você tem esses cuidados a mais com a experiência do cliente, né? Comunicação visual, é um pouco de tudo, mas com certeza, se você for servir só comida, hoje em dia não adianta, né? Você tem que servir experiência de uma maneira geral. Patrícia, você falou da questão do atendimento personalizado de uma certa forma, né? Quando o chefe vai lá, interage com o cliente, os garçons, né, têm um conhecimento, a forma de baixar, mas eu acho que mais do que personalizado, é um atendimento mais humanizado, né? Entender a necessidade do cliente, saber o que ele pode comer ou não e estar disposto a alterar um cardápio em função disso, justamente para oferecer o melhor para o cliente, né? Você acha que esse é o caminho do futuro para que as empresas da área de alimentação possam crescer cada vez mais? Assim, né, quando a gente começou a Taste lá em 2014, por exemplo, e falando por experiência própria, assim, né, e aí eu acho que serve para todas as frentes da gastronomia, né, os nossos clientes, mesmo querendo se alimentar bem, tinham várias restrições, assim, tipo, não adiantava a gente colocar uma salada com agrião ou colocar um rabanete que o pessoal simplesmente não comia, assim, às vezes eu acho que muito por não ter um conhecimento, não saber preparar, então a galera tinha muito preconceito, assim, contra alguns insumos específicos. E a gente teve que ir se adequando, né? Hoje em dia, 9 anos depois, os clientes estão muito mais abertos a novidades, muito mais abertos a coisas mais naturebas, assim, né? Então você precisa prestar atenção a essas mudanças do mercado, essas mudanças de comportamento de forma geral, porque não dá para parar, né? Qualquer negócio é igual a tecnologia, né? Se você para no tempo, você fica para trás, né? Alguém vai vir e vai fazer coisas mais adequadas para aquilo que o cliente está querendo no momento, né? Patrícia, a gente precisa falar um pouco sobre perfil de clientes, porque é o que você acabou de colocar. Muita gente tem essa questão da alimentação saudável, existe um público para isso.
Mas como empresária e também como especialista no assunto, você acredita que é preciso buscar outros clientes também? Fazer com que as pessoas conheçam o produto e não só focar naquele que você já sabe que vai querer, talvez uma pessoa vegana, você já sabe que vai frequentar, mas uma pessoa que não conhece essa área, esse tipo de alimentação, também não é importante buscar essa pessoa e dar uma experiência para ela? Sim, sim. Até hoje em dia, bem, quem tem um negócio precisa de faturamento, né? E você conseguir ampliar o teu público fora daquele nicho específico é incrível, né? A gente brinca com o fundo de verdade aqui dentro que a gente precisa do colega de trabalho daquele cliente que vem com frequência. E é muito nessa linha que você falou, assim, né? Eu tenho que criar produtos, eu tenho que criar estratégias para trazer as pessoas que não necessariamente viriam, né? Que não é o cliente que já chega no shopping e não tem o que comer e a Taste é a única opção, assim, né? Hoje nós somos uma rede de franquias, então a gente está em São Paulo, Florianópolis, Curitiba, com lojas de rua e lojas de shopping com perfis muito diferentes, assim, né? De comercial, mais residencial e o shopping misto. Então, a gente não pode, nem que eu quisesse, a gente não conseguiria se limitar a um público específico, porque eu preciso de faturamento, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive de mercado, com a inflação completamente diferente de 9 anos atrás, né? E as coisas subindo muito, né? O público, os clientes com um poder de compra reduzido, né? Então eu não posso, nem que eu quisesse, eu poderia me contentar com o público que naturalmente já consumiria com a gente, né? A gente precisa conquistar de uma forma ou outra a mãe do cliente, né, ou a colega do cliente, todo mundo que está em volta, assim, e usar esse cliente específico que é, por exemplo, né, o vegano. A gente tem proteínas animais, né, nosso cardápio não é só vegano, mas eu preciso que ele seja um advogado da marca, assim, né, que ele faça a propaganda, que é a propaganda mais barata, é o boca a boca, né, que ele nos ajude a trazer esse cliente, e eu só consigo fazer isso dando para ele, né, daí voltando naquela referência da experiência e de você servir experiência, assim. Se eu der uma boa experiência para ele vai me ajudar a trazer esse público em volta, em torno dele, para a loja também. Patrícia, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo. A nossa entrevista especial volta já já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre a área de alimentação, empreender na área de alimentação. A gente está conversando sobre os desafios desse setor e também qual é o melhor jeito de abrir um negócio nessa área, um negócio de sucesso. E para isso a gente está conversando com a Patrícia Lyon. Patrícia, retomando um pouquinho o que a gente estava falando no primeiro bloco, eu queria ver com você, entender um pouco o seu ponto de vista com relação aos custos que tem hoje. Você até comentou que o custo é relativamente baixo, mas no finalzinho a gente falou um pouco sobre a questão da inflação. O preço dos alimentos ele altera muito, né? Ele não é um preço tão fixo assim. O tomate hoje está barato, amanhã pode ficar caro. Então, como é que o empreendedor que quer investir nessa área pode se preparar para isso, para essa oscilação de preços e ter um custo que faça com que a empresa seja viável? Esse é o grande desafio da gastronomia de modo geral, né? A gente tem uma variação muito grande no custo dos insumos, às vezes mensal, né, dependendo a sazonalidade na carne, no peixe, no hortifruti de modo geral, assim, varia muito de semana a semana, né? A gente tem que fazer cotações semanais, quando não diárias, né? Tentar negociar com os fornecedores o máximo que a gente pode, para que isso fique um pouco mais controlado, mas
difícil porque eu não consigo repassar esses aumentos, né? Então, primeiro, né, por toda a logística interna, fazer esses repasses, que eu tenho que, né, além de fazer todo o cálculo de precificação, eu tenho que fazer imprimir cardápio, fazer a diagramação, imprimir cardápios novos, e o cliente não tá, você não quer chegar num restaurante e numa semana tá um preço e na semana seguinte tá outro, né? Então a gente acaba absorvendo essa alteração de preços e nunca baixa, né? Só aumenta. Então você sempre tem que equilibrar a frequência com que você revê os seus preços de acordo com aquilo que o teu cliente não vai sentir tanto no bolso dele, né? E o grande desafio é que o poder de compra do cliente está exatamente igual, se não menor, né? Porque o resto das coisas, né, no mercado, por exemplo, as coisas têm uma dinâmica de reajuste muito mais fácil, né? O cliente está muito mais acostumado já do que num restaurante. Então, na hora de precificar, a gente tem que sempre considerar esse tempo que a gente vai ter que absorver um possível aumento dos nossos custos. Patrícia, com relação à questão das franquias, você tem franquias da sua empresa, você é muito bem sucedida nisso. Uma coisa é você ter uma empresa na sua cidade onde você tem um controle, você pode até lá verificar como é que está o alimento, como é que está sendo feita a preparação daquele alimento. Outra coisa é estar numa outra cidade onde, de uma certa forma, você não vai ter o acompanhamento diário disso. Então, como é que dá para fazer essa questão da franquia? Como é que pode preparar uma franquia para garantir que a loja que está lá em São Paulo que você tem a mesma qualidade que a loja que você tem em Curitiba, onde você vive e tem um acompanhamento mais próximo? A gente demorou bastante, né? A gente foi abrindo uma loja por ano, né? No meio das franquias. Isso não é nem sustentável, porque a estrutura que você tem de pessoal, né, para dar no back office, para dar suporte para uma rede de franquias é muito grande, né? Então, geralmente o pessoal acaba expandindo muito, muito rápido e, lógico, né, nisso a gente passa por todas aquelas dores do crescimento, de perder qualidade, de perder o controle, e foi uma escolha que a gente fez lá atrás, ir crescendo com qualidade, passo a passo, assim, né? Então, hoje a gente tem uma equipe dentro da franqueadora super estruturada e super competente para dar suporte para essa expansão, e aí tanto, né, em São Paulo quanto em Florianópolis, a gente, antes de abrir, fez uma grande pesquisa de fornecedores e alguns testes para validar, né, para homologar esses fornecedores, e as nossas precificações, o estudo de performance de produtos é toda separada e individualizada, né? Então eu olho, por exemplo, em São Paulo vende muito mais bowl, que é mais quentinha, com uma salada com base de grãos, assim, para facilitar para o pessoal. Em São Paulo vende mais bowls, em Floripa vende poke, em Curitiba vende mais sobremesa, né? Então, cada lugar tem uma performance dos produtos, e isso a gente vai analisando caso a caso, assim, né? Os custos variam muito, então a precificação também é diferente. E a gente vai acompanhando loja a loja, assim, e estado a estado, para que fique de acordo sempre né, de acordo com o que o cliente precisa, assim. E a gente conta com... a gente tenta fazer, né, e está super focado nisso, em criar uma rede de franqueados com o mesmo perfil e que esteja alinhado com os nossos valores, assim, né? A gente tem um relacionamento muito próximo dos nossos franqueados. A Tasty começou como uma família, e uma franquia é uma sociedade, né? Praticamente não é uma sociedade, mas é um ganha-ganha, né? Se o franqueado tá feliz, a gente tá feliz, e é um puxando a barra do outro, né? Se a gente alguma coisa, eles nos cobram, se eles deixam a desejar,
em outra, né? Ou, não, seus custos estão muito altos, a gente analisa daqui, olha, você precisa prestar atenção nisso, porque a loja vizinha, assim, né, por exemplo, em Curitiba, que a gente tem 9 lojas aqui, a gente consegue comparar os custos de uma loja e orientar, por exemplo, o franqueado que o queijo que ele está comprando tem um outro fornecedor mais barato, assim. Então, esse suporte a gente consegue analisar, mas eu acho que o primeiro passo, assim, é ter uma seleção de franqueados que esteja de acordo com um pensamento de longo prazo, né? A gente não é uma franquia que quer vender franquias, a gente quer sobreviver de uma operação bem sucedida a longo prazo, independente de ser aqui em Curitiba, Santa Catarina de forma geral, agora a gente está também focando lá, ou São Paulo. Patrícia, alimentação é uma área muito delicada, porque a gente está falando de sabores. E aí você falou da questão dos valores também da empresa, né? Então, você como franqueada, como uma pessoa que faz franquia, aliás, né? Você é uma pessoa que promove a franquia. Como é que faz essa questão da qualidade dos produtos e também dos valores? Eu vou te falar uma coisa assim, eu tenho uma experiência de que eu fui em uma empresa e eu comi nessa empresa, eu gostava bastante dela e eu fui numa franqueada dessa empresa e, honestamente, o sabor é completamente diferente. E em um ponto eles tratavam a marca de uma forma, no outro ponto de uma forma completamente diferente. Então, a partir disso que estou te perguntando, como é que faz um planejamento seguro? Como é que você consegue fazer com que aquela franquia realmente represente a sua marca e seu sabor, né, para que não tenha esse tipo de diferença? Eu comi lá em Curitiba, é excelente. Eu comi em São Paulo, mas de São Paulo não é tão boa. Né? Como é que faz para conseguir ter um padrão ali e garantir que o franqueado respeite os valores da empresa, não invente nada a mais e também consiga manter a qualidade? Existem vários caminhos para isso, né? E na Taste a gente escolheu lá atrás fazer uma cozinha central de produção para conseguir crescer com qualidade, tanto na parte do back-office, né, das contratações e do pessoal dentro da franqueadora que dá suporte para as lojas, mas também uma cozinha central de produção para produzir parte dos produtos que as lojas consomem. Curitiba, São Paulo, Florianópolis. Então, a gente puxou complexidade para a franqueadora, porque a gente escolheu a qualidade, né? Então, para isso, e esse é um dos caminhos, né? Você consegue crescer ou simplificando o processo, com qualidade, né? Ou simplificando o processo, ou puxando não deixando a complexidade na ponta lá, porque acontece isso do cliente, do franqueado não conseguir dar conta do todo e tendo que se virar na medida do possível, né? E isso que você comentou, nem sempre é uma maldade, uma falta de cuidado, assim, né? De uma marca, de uma loja em relação a outra da mesma marca, né? Às vezes é uma falta de orientação, às vezes é uma overdose de processos que o franqueado não consegue dar conta. Então, aqui na Taste a gente escolheu puxar complexidade para nós e a gente montou uma cozinha central que distribui parte da produção para as lojas, porque os molhos são feitos por nós, né? Então você não vai achar um molho industrializado na Taste, né? Tipo, o quiche, a massa do quiche, o molho de todas as saladas, algumas coisas mais complexas de preparo a gente faz internamente e distribui para tentar fazer, com foco na manutenção da qualidade, na padronização dos produtos, né? Então, na loja, lógico, né, todos a parte fresca e as proteínas são produzidas na loja, mas algumas coisas dessas que hoje a gente teria que ter um chefe de cozinha em todas as lojas, mas mesmo assim seria muito difícil de controlar, né, de sair igual, a gente puxou pra gente. E aí a gente tá muito próximo desse franqueado, né, sentindo as dores dele, compartilhando, a gente faz alinhamentos com toda a rede, com os franqueados uma vez por mês, e a gente faz webinars de temas diferentes com a rede toda, né, inclusive dos funcionários,
para compartilhar, né? Alguma coisa que a gente viu que teve uma reclamação em loja X, a gente compartilha com as outras lojas porque, né, eventualmente eles vão sofrer, vão ter a mesma dor e basicamente isso, assim, né? E faz auditorias, consultorias de campo para que identificar possíveis desvios, né, do padrão e para ajudar o franqueado a melhorar no sentido de entrar de novo no padrão, porque o padrão não, né, franquias de modo geral, o padrão não é uma chatice, né, não é uma rigidez, assim, né? Ele é rígido, mas é uma rigidez boa, né? Uma rigidez que a gente já tentou várias outras coisas, a gente já errou muito, então a gente está mostrando para o franqueado, fala, não, vai por esse caminho, que esse caminho é mais assertivo, esse caminho a gente já sabe que vai dar certo, ou a gente já tentou tantos outros que essa é uma tentativa nova, né? É fazer o franqueado errar, no mínimo errar erros novos, né? Que os outros a gente já testou. Mas é controle, é tapete. É difícil mesmo, né? Expandir, você ou escolhe expandir ou você escolhe expandir com qualidade. Né? Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso programa. Obrigado por essas dicas. Dividir a sua história com a gente pode ter certeza que ajudou muitos empreendedores, né? Esse ramo da alimentação não é fácil, mas se tiver dedicação, planejamento, cuidado e amor acima de tudo, com certeza faz toda a diferença. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço, até mais. Para você que estava acompanhando a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. A entrevista especial do canal Empreender fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, não se preocupe. Já sabe, né? Tem o nosso canal no YouTube, Canal Empreender. É só colocar lá na busca que você vai achar todas as entrevistas e também os programas, o jornal, tudo tem lá no canal do Canal Empreender. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.